Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3, 9. Nos dias de Eli, a palavra do Senhor era preciosa e não havia visão aberta. Foi bom quando a palavra veio, aquele indivíduo escolhido tinha ouvidos para ouvir e recebê-la e o coração obediente para obedecê-la. Eli falhou em ensinar seus filhos a serem servos dispostos e ouvintes atentos da palavra de Deus. Nisto, ele não tinha desculpa de incapacidade, visto que treinou com sucesso o menino Samuel em reverente atenção à vontade divina. Quem dera que aqueles que são diligentes com as almas dos outros cuidasse bem da sua própria casa. Ai, pobre Eli, como muitos em nossos dias, eles fizeram de você o guardião das vinhas, mas você não guardou sua própria vinha. Sempre que olhava para a criança graciosa, Samuel, ele deve ter sentido dor no coração. Quando ele se lembrou de seus próprios filhos negligenciados e incautos, e como eles se tornaram vis perante todo Israel, Samuel foi a testemunha viva de como a graça pode operar onde os filhos são educados no temor de Deus, e Ófine e Finéias eram tristes espécimes de como a condescendência produzirá nos filhos do melhor dos homens aquilo que é o oposto de que um homem deve ser. Ah, Eli, se você tivesse sido tão cuidadoso com seus próprios filhos como com o filho de Ana, eles não teriam sido tais homens de Belial, nem Israel teria abominado a oferta do Senhor por causa da fornicação que aqueles réprobos sacerdotes cometeram na própria porta do tabernáculo. Ó, que graça para aumentar nossos pequeninos para o Senhor, fazê-los crescer para o Senhor, para que possam ouvir o Senhor quando Ele desejar falar com eles. Vamos prosseguir imediatamente para considerar nosso texto curto, mas muito, muito sugestivo. Vamos olhá-lo como uma oração de uma criança. Samuel foi abençoado com um pai gracioso e o que ainda mais importante é, ele era filho de uma mãe eminentemente santa. Ana era uma mulher de grande talento poético, como transparece de sua canção memorável. O meu coração se alegra no Senhor, e meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Minha boca está dilatada sobre os meus inimigos, porque me alegrei com a sua salvação. A alma da poesia vive em cada verso. Um espírito corajoso, mas disciplinado, respira em cada frase. Até mesmo a Virgem Maria, a mais abençoada entre as mulheres, não poderia fazer mais do que usar expressões de significado semelhante à oração de Ana. Melhor ainda, Ana era uma mulher de grande oração. Ela tinha sido uma mulher de espírito triste, mas suas orações finalmente voltaram a ela em bênção. E ela teve este filho dado a ela pelo Senhor. Ele era muito querido ao coração de sua mãe, e ela, portanto, para mostrar sua gratidão e em cumprimento do voto que em sua angústia ela havia jurado ao Senhor, consagraria o melhor que ela tinha e apresentaria seu filho diante do Senhor em Siló. Uma lição para todos os pais piedosos, para que eles dediquem seus filhos a Deus. Quão altamente favorecidos seremos se nossos filhos forem todos como Isaque, filhos da promessa. Que pais abençoados seríamos se víssemos nossos filhos se levantarem para chamar o Redentor de abençoado. Tem sido o destino de alguns de vocês ver todos os seus filhos contados com o povo de Deus. Todas as suas joias estão agora na caixa forte de Jeová. Na primeira infância, vocês os entregaram a Deus e os dedicaram a Ele em oração fervorosa. E agora o Senhor lhe deu o pedido que você tão zelosamente fez a Ele. Gosto que nossos amigos realizem pequenos cultos em suas próprias casas, quando a família aumenta. Parece bom e proveitoso que os amigos se reúnam e orem para que a criança seja herdeira das promessas, para que chegue cedo, chamados pela graça soberana e recebidos na família divina também. Vocês perceberão, queridos, que como Samuel foi colocado sob os cuidados de Eli, Eli o instruiu em algum grau no espírito da revelação de Deus, mas ele não parece ter explicado a ele a forma e natureza peculiar daquelas manifestações especiais e particulares de Deus que foram dadas a seus profetas, sem sonhar que Samuel algum dia seria o próprio sujeito de todas elas. Naquela noite memorável,
Quando pela manhã a lâmpada de Deus estava prestes a se apagar, o Senhor clamou: Samuel, Samuel. A criança não foi capaz de discernir, pois não havia sido ensinado, que era a voz de Deus e não a voz do homem. Que ele havia aprendido o espírito daquilo que a verdade dizia. É indicado por sua obediência instantânea. E o hábito da obediência tornou-se um guia valioso para ele nas perplexidades daquela hora agitada. Ele corre para Eli e diz: Aqui estou, por que me chamaste? Embora isso seja repetido 3 vezes, ele parece não relutar em deixar sua cama quente e correr para o seu pai adotivo, para ver se ele poderia obter algum conforto que sua velhice pudesse exigir durante a noite, ou de outra forma cumprir suas ordens, um sinal seguro de que a criança havia adquirido o saudável princípio da obediência, embora não entendesse o mistério do chamado profético. Muito melhor ter o coração jovem, treinado para suportar o jugo, do que encher a cabeça infantil de conhecimento, por mais valioso que seja. 1 grama de obediência é melhor do que 1 tonelada de aprendizado. Quando ele percebeu que Deus havia chamado a criança, ele lhe ensinou sua primeira pequena oração. É muito curta, mas é muito completa. Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Muitas questões foram levantadas sobre se as crianças deveriam aprender uma forma de oração. Pelo que posso julgar, acho que não, pois não acho que formas de oração, embora possam ser permitidas e Deus possa aceitá-las, sejam sempre de grande vantagem para aqueles que as usam. As formas de oração são como as pernas de pau de um aleijado. Se um homem começa com elas, é muito provável que nunca seja capaz de viver sem elas. Eles se assemelham às copiosas notas e manuscritos de certos ministros, que começaram com eles e agora são totalmente incapazes de pregar sem eles. As crianças que aprendem uma forma de oração podem, talvez, pela graça divina, serem capacitadas a usar a forma com toda a sinceridade de coração. Espero que sim, mas acho que são mais propensas a compreender as coisas de Deus se, em vez de ensiná-las a forma, você explicar a elas o significado e o valor da oração. Eu considero este o melhor plano. Deixe o pai cristão explicar ao filho o que é oração. Diga-lhe que Deus responde à oração. Encaminhe-o ao Salvador e então exorte-o a expressar seus desejos em sua própria linguagem, tanto quanto se levantar como quando for descansar. Reúna os pequenos em torno de seus joelhos e ouça suas palavras, sugerindo-lhes suas necessidades e lembrando-os das promessas graciosas de Deus. Você ficará surpreso e, devo acrescentar, às vezes é até divertido também, mas ficará frequentemente surpreso com as expressões que eles usarão, as confissões que farão, os desejos que proferirão, e tenho certeza de que qualquer pessoa cristã que possa ouvir e escutar a oração simples de uma criança pedindo fervorosamente a Deus o que ela pensa que quer, nunca mais desejaria ensinar uma forma de oração a uma criança. Mas diria que, como uma questão de educação para o coração, a expressão extemporânea era infinitamente superior à melhor forma, e que a forma deveria ser abandonada para sempre. No entanto, me deixe falar muito abertamente. Se você precisa ensinar seu filho a usar uma forma de oração, pelo menos tome cuidado para não ensiná-lo a dizer nada que não seja verdade. Se você ensinar um catecismo a seus filhos, lembre-se de que é inteiramente bíblico, ou você pode treiná-los para contar mentiras, ou ser um hipócrita. Se você quiser educá-lo para a forca, ensine-o a proferir mentiras sobre as coisas sagradas. Se quiser torná-lo um enganador habitual, ensina-lhe o catecismo da igreja e o faça dizer: Deus, o Espírito Santo, que me santifica, e todo o povo eleito de Deus, quando ele é totalmente não santificado e não tem nenhuma evidência de ter sido eleito. Rogo-lhe que, se deseja ter um filho honesto, não os ensine a dizer que agradecem a seu Pai Celestial que os trouxe a esse estado de salvação, quando ele sabe, e você sabe, que ele não é salvo em absoluto. Nada ensine a ele a não ser a verdade como ela é em Jesus Cristo, até onde eles possam aprendê-la, e ore ao Espírito Santo para escrever essa verdade em seus corações. Melhor não fornecer sinais ao jovem viajante do que enganá-lo com falsos. A luz do farol em um lugar errado é pior do que a escuridão.
Ensine nossos jovens a fazer declarações falsas em assuntos espirituais e você descobrirá que o ateísmo dificilmente poderá fazer mais para corromper suas mentes do que você. O evangelho formal e nominal é inimigo mortal da piedade vital. Se você ensina um catecismo ou se você ensina uma forma de oração para seus filhos, deixe tudo ser verdade e, tanto quanto possível, nunca coloque na boca de uma criança uma palavra que ela não possa verdadeiramente dizer de seu coração. Queridos amigos, devemos ter mais cuidado com a veracidade e correção no falar. Se uma criança olha para uma janela para qualquer coisa que está acontecendo na rua e depois lhe diz que viu da porta, você deve fazer com que ela conte a história novamente para impressioná-la com a necessidade de ser verdadeira em todos os aspectos, especialmente em coisas relacionadas ao Evangelho. Mantenha seu filho afastado de meras formas até que ele tenha o direito de participar dela. Nunca o incentive a vir à mesa do Senhor, a menos que você realmente acredite que há uma obra da graça em seu coração. Pois por que você deveria levá-lo a comer e beber sua própria condenação? Insista de todo o coração que o Evangelho é uma realidade solene, que não deve ser imitado ou fingido. E procure fazer a criança compreender que não existe vício mais abominável diante de Deus do que a hipocrisia. Não faça seu jovem Samuel um jovem hipócrita, mas treine seu querido para falar diante do Senhor com uma solenidade e temor profundo, uma veracidade conscienciosa, e que ele nunca ouse dizer, seja uma resposta a uma pergunta de catecismo, ou como uma forma de oração, qualquer coisa que não seja positivamente verdadeira. Se você deve ter uma forma de oração, deixa não expressar desejos como uma criança nunca fez, mas deixa ser adaptada à sua capacidade jovem. Ao mesmo tempo, voltaria a dizer que seria infinitamente melhor deixar a criança sozinha quanto às palavras, tendo-lhe instruído sinceramente o espírito de oração. Amado, quando vemos qualquer traço de bem em nossa juventude, então, como Eli, devemos ser mais zelosos em tê-los treinados na fé. Que a criança aprenda o catecismo de Westminster, mesmo que ele não entenda tudo o que está nele. E assim que o coração jovem puder compreender as coisas de Jesus, trabalhe no poder do Espírito Santo para levá-lo a uma simples dependência do grande sacrifício. É dito do reverendo John Angel James assim: como a maioria dos homens que foram eminentes e honrados na Igreja de Cristo, ele tinha uma mãe piedosa que tinha o hábito de levar seus filhos para seu quarto e com cada um separadamente orar pela salvação de suas almas. Esse exercício, que cumpria sua própria responsabilidade, estava moldando o caráter de seus filhos, e a maioria, se não todos, se levantaram para chamá-la de abençoada. Quando esses meios falharam? Suplico a vocês, assim que virem o primeiro sinal do dia em seus filhos, encorajem seus jovens desejos. Acredite na conversão de crianças como crianças. Acredite que o Senhor pode chamá-las por sua graça, pode renovar seus corações e pode dar-lhes uma parte e um lote entre o seu povo muito antes de atingirem o auge da vida. Ó, que o Senhor nos dê a oportunidade de ver muitos Samuéis adicionados a esta igreja, como os vimos no passado. Vós que sois pequenos, quando o Senhor vos falar, clamai a Ele. Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E quando na classe ou aqui no tabernáculo a palavra de Deus é pregada aos pecadores, lembre-se que ela é pregada a você tanto quanto aos homens de quase 2 metros de altura. Seus pequeninos corações devem ser despertados por Deus e com desejo para com Deus enquanto estamos pregando. Deus fale com vocês. Queridos filhos, esperem que o Senhor se encontre com vocês. Meninos e meninas foram salvos, como dizem os versos. Muitos queridos filhos estão se reunindo lá, pois dos tais é o reino dos céus. Batizamos muitos como vocês aos 12, 13 e 14 anos de idade, que fizeram uma profissão de fé muito clara, e realmente nos alegraremos se virmos vocês, meninos e meninas, vindo e dizendo: Deus tem nos chamado, nos levou a colocar nossa confiança em Jesus Cristo, e aqui estamos. Jovem Samuel, o Senhor o chama, e você é um privilegiado por ser chamado tão cedo, pois a graça precoce frequentemente se torna graça eminente, e aqueles que começam cedo com Deus, muitas vezes
são preservados neste mundo para prestar um serviço distinto nas cortes da casa do Senhor. Que esse seja o seu destino e o meu.